A imagem de um grupo de vândalos utilizando pneus para incendiar a estátua do Borba Gato, um patrimônio cultural e artístico de São Paulo, é retrato dos tempos da violência e da ignorância que a gente vive. Eu vou falar hoje sobre os bandeirantes, a verdadeira história desses personagens e também dessa ditadura cultural que tenta impor uma verdade absoluta e maniqueísta a qualquer custo. Vou começar falando da situação histórica do mundo nessa época, final do século XVI, século XVII. Pois bem, no mundo inteiro, se a gente pegar a Ásia, do Vietnã à China, do Japão à Índia, todos os países tinham sua economia baseada na escravidão. Se a gente for ali para o Oriente Médio, do Irã até a Hungria, que já é a Europa, do Afeganistão até o norte da África, que era tudo isso o Império Otomano, existiam escravos de todos os tipos. Existiam brancos, negros, asiáticos e até alguns dos países dessas regiões citadas trabalhando como escravos. Todo o mundo otomano dependia dos escravos, inclusive para movimentar as galés, os barcos otomanos que navegavam pelo Mediterrâneo. Nas Américas, a mesma coisa. As grandes civilizações que existiam aqui nas Américas, quando chegaram os espanhóis e os portugueses, mas especialmente os espanhóis que travaram contato, incas, astecas e maias, viviam na dependência do trabalho escravo. A África, especialmente a África subsaariana, ou seja, o que se chama de África Negra, tinha como principal atividade o tráfico de escravos. O território do que hoje é o Sudão era um dos principais fornecedores de escravos negros para o Império Otomano, muito antes, inclusive, da chegada dos europeus na África. Estima-se que cerca de 500 mil meninos foram castrados para serem eunucos nos haréns do Império Otomano. Por volta do ano 1000, a nação Tupi ocupava a região da Amazônia e diversas outras culturas indígenas, tribos, ocupavam o litoral aqui do Atlântico. A partir desse momento, por alguma crise, talvez algum problema de alimentação, essas tribos tupis começaram a se deslocar para o sul. E nesse caminho, atacaram as tribos que aqui existiam. Eles eram muito mais fortes, mais agressivos, e com isso destruíram aldeias, exterminaram algumas tribos ou expulsaram as demais para outras regiões. Entre elas, por exemplo, os índios caiapós ou os índios cariris, estabelecendo-se nesta região. Quando os portugueses aqui chegaram, estima-se que houvessem pelo menos 200 culturas indígenas diferentes coexistindo no Brasil, considerado como um todo. Nesse sentido, para um tupinambá, um botucudo era tão estrangeiro quanto um português. Não existia esse conceito de nação indígena, né? Não existia absolutamente. Cada tribo tinha a sua lógica. Inclusive, existia um calendário de guerras. As guerras eram rituais, tinham datas para acontecer. Os tupis, em particular, eram obcecados pela guerra. Para você ter uma ideia, um jovem índio tupi só tinha autorização para casar depois que ele tivesse matado pelo menos um índio das outras tribos. Os índios usavam a massa, ou seja, quebrar o crânio do adversário, porque ao fazer isso eles ganhavam o nome daquele adversário. Então era fundamental que para um índio tupi, que ele fosse acumulando os nomes dos adversários que ele matava. Com a chegada dos portugueses, no primeiro momento, o que houve foi uma busca de aliança. Os índios, algumas tribos, ou seja, as tribos disputavam entre si quem faria aliança com os portugueses para justamente ter mais armas, mais força para poder atacar os vizinhos. E os portugueses, evidentemente, precisavam de aliança com os índios. Uma caravela que chegava aqui, imagine o estado que estavam os homens dentro daquela caravela depois de meses no mar, mal alimentados, bebendo pouca água, enfim, doenças diversas que aconteciam, chegavam um trapo. Eles não tinham como enfrentar os índios, mesmo tendo espingardas bastante primitivas. Dessa forma, os portugueses se aliavam a alguma tribo e passavam então a ter a proteção dos índios e depois, conforme se restabeleciam e a aliança se fortalecia, eventualmente e quase sempre iam atacar as tribos vizinhas. Outro mito que costuma dizer é que os índios trocavam pau-brasil por quinquilharias que os portugueses ofereciam. Veja bem, os índios tupis que aqui habitavam viviam na Idade da Pedra. Eles não conheciam o ferro, não conheciam o bronze, eles não conheciam sequer a roda. Portanto, para caçar, eles tinham que ficar
afiando pedaços de madeira. Imagina a alegria para um índio na hora que um português ofereceu para ele um anzol. Algo que parece uma quinquilharia eventualmente, mas que não era. Ia facilitar enormemente para o índio conseguir alimento, ao invés de ter que ficar jogando lança no peixe que passava. Outro comércio que começa nesse período é o dos índios trazerem para os portugueses outros índios das tribos inimigas que foram feitos prisioneiros, oferecendo para os portugueses como escravos em troca das mercadorias que lhes interessavam. Ocorre também um outro fenômeno que é muito pouco contado, aliás, não é contado. Muitos índios abandonavam a vida na tribo para ir viver com os portugueses, nas vilas dos portugueses, encantados com aquele modo de vida. Índios que eu imagino estavam bastante cansados de viver daquela maneira, com toda a dificuldade que a vida deles tinha, e viam as outras facilidades da vida que os portugueses tinham. Muitos índios, claro, permaneciam em suas tribos. Um exemplo dessas alianças é o que aconteceu no Rio de Janeiro. Em 1555, franceses invadiram o que hoje é a cidade do Rio de Janeiro. Na época estava completamente abandonado pelos portugueses, e nesse lugar criaram uma cidade e pretendiam se estabelecer por ali. Para poder expulsar os franceses da região, os portugueses aliaram-se às tribos Tupiniquins e Termiminós, porque aliados aos franceses estavam os Tupinambás, conhecidos como Tamoios. Essa guerra deu certo, os portugueses expulsaram os franceses e os índios liquidaram com os tamoios e ficaram com as suas terras. Eu falei agora há pouco dos índios que iam viver nas cidades dos portugueses e se integravam. Um bom exemplo disso é uma notícia de 1644, quando Brás de Souza solicitou ao governante o direito de ser capitão-mor no que era conhecido como Vila de São Lourenço, a atual Niterói. Ele recebeu a nomeação e a justificativa era de que os Souza haviam durante muitos e muitos anos sido importantes colaboradores e senhores daquela região. Portanto, você imagina que esse Souza era uma família fidalga, importante em Portugal? Lê do engano. Sabe quem foi o primeiro Souza? Araribóia, que era o cacique da tribo Temiminó, que ajudou os portugueses a expulsar os franceses. Naquele momento, ele ganhou aquelas terras, sua família passou a ser a dona daquilo ali, a governar aquele lugar. Ele se aportuguesou, assumiu um nome português e, durante centenas de anos, a família Souza comandou a região do que hoje é Niterói. Outra informação importante é que em 1534, o rei de Portugal, Dom João III, havia instituído o sistema das capitanias hereditárias. E a capitania de São Vicente, onde estava incluída a vila ou a cidade de São Paulo, tinha fracassado, não tinha dado muito certo. Então, vamos chamar os paulistas, como eles eram conhecidos, para poder sobreviver, para poder conseguir ter até mesmo o próprio sustento, começaram a entrar pelas terras para conseguir alimento e ou escravizar alguns índios para trabalharem para eles. Outra informação importante é que no final do século XVI, 1500 e muito, 82% da população da cidade de São Paulo era de indígenas. Os bandeirantes, na sua maioria, eram homens filhos de português com Índia. Seus tios, seus meio-irmãos, todos eles eram índios e muitas vezes viviam nas tribos. Ou seja, a gente não tinha aqui um homem branco que vinha de Portugal para caçar e matar índios. A gente tinha homens que tinham sangue índio, que tinham, portanto, conhecimento da vida que levavam os seus parentes, cujo hábito era atacar os índios para fazê-los escravos ou alimento ou para conquistar, como eu falei, os nomes. Era uma atividade corriqueira para eles. Um dos bandeirantes mais famosos, Domingos Jorge Velho, que foi inclusive, entre outras coisas, o homem que liderou a destruição do Quilombo de Palmares, muitos anos depois, mal falava português, era um homem absolutamente rústico, que vivia muito mais próximo dos índios do que dos portugueses. Quando ele foi conversar com o governador de Pernambuco para falar sobre o possível ataque ao Quilombo dos Palmares, precisou de um tradutor entre o governador, que era um português, e o Domingos Jorge Velho, porque ele falava tupi. Na verdade, chamava-se língua geral. Era um dialeto do tupi que era falado por essas pessoas descendentes de índios misturados com portugueses, ou que se chamava mamelucos. Não havia, portanto, uma política de extermínio dos índios promovida pela coroa portuguesa. Aliás, a coroa portuguesa nem sabia o que estava acontecendo na capitania de São Paulo para falar português claro. O que havia era uma necessidade daqueles homens que viviam naquele lugar
de escravos para trabalhar na agricultura para eles, o que era comum nessa época, com o hábito dos índios de destruir e atacar tribos inimigas. Esta aliança de interesses que causou esta invasão, digamos, ou esse avanço pelas terras em busca dos escravos. Mas é importante também destacar outra coisa muito importante. Esses bandeirantes não iam só atrás de escravos, eles também iam atrás de ouro, de pedras e de outros possíveis valores que eles pudessem encontrar. Eram homens extremamente corajosos, valentes. Também um mito que precisa ser desfeito, que é aquele bandeirante da própria estátua do Borba Gato, aquele homem, né, com um uniforme praticamente, uma roupa de couro. A maior parte dos bandeirantes andava descalço, usava roupas quase que esfarrapadas, passavam um tempão no meio do mato. E esses homens, com essa coragem, com essa ousadia, junto com os índios, que conseguiram transformar o Brasil, que teria sido um país costeiro, né, uma tripa na costa, nesse país continental, porque eles não respeitaram o famoso Tratado de Tordesilhas, que dividia a América. Eles avançaram enormemente e em muitos lugares, inclusive, construíram vilas que depois deram origem às cidades. Alguns desses bandeirantes acabavam permanecendo nesses locais, junto com índios, para garantir e para ter segurança contra ataques ou de espanhóis ou de outros indígenas. Agora um pouco sobre o famoso Borba Gato, cuja estátua foi incendiada por ele ser um genocida. Borba Gato nunca caçou índios. Borba Gato nunca matou índios. Borba Gato, inclusive, viveu numa tribo indígena por mais de 15 anos. Olha o bizarro e a ignorância dessas pessoas. Borba Gato nasceu no começo do século XVII, em 1628, na cidade de São Paulo. Seu pai era um bandeirante, que realmente tinha feito bandeiras e entradas pelo país. Ele nasceu na cidade, morava na cidade e acabou casando com a filha de um bandeirante muito famoso, Fernão Dias Pais, o famoso caçador das esmeraldas. Em 1674, ele se uniu, então, a uma expedição que seu sogro queria fazer para um lugar onde ele acreditava que encontraria as esmeraldas. Eles se embrenharam pelo mato, ficaram muito tempo, chegaram num rio onde tinha umas pedras verdes, que eles acreditavam ser as esmeraldas, mas o Fernão Dias acabou morrendo nesse lugar de febres muito fortes. E morreu dizendo esmeraldas, esmeraldas. O Borba Gato retorna com as pedras achando que são esmeraldas e vai falar com o representante da coroa portuguesa, um certo Rodrigo Castelo Branco, um fidalgo de importância. O cara diz que não eram esmeraldas, eram turmalinas, toma as pedras dele, porque de acordo com o tal fidalgo pertenciam à coroa portuguesa, e também diz que a mina, né, o lugar onde ele encontrou essas pedras, ia passar a pertencer à coroa. O Borba Gato fica louco da vida com essa história, e pouco tempo depois, o tal fidalgo, Castelo Branco, é encontrado no fundo de um desfiladeiro, morto. Borba Gato é acusado pelo crime e foge, se enfia na floresta e vai viver durante 17 anos numa tribo dos Pataxós. Muito bem, tem lá suas mulheres, tem a sua vida, habitua-se aos hábitos deles, claro que coloca alguns dos hábitos dele, Borba Gato, naquela turma, até que então, muitos anos depois, o filho do Fernão Dias vai conseguir encontrar o Borba Gato naquele lugar. O que fez o Borba Gato além de ficar namorando as índias? Ele ficou procurando as minas de ouro e encontrou um veio muito potente. Borba Gato então retorna e vai conversar com o governador do Rio de Janeiro, que incluía a região de Minas Gerais, Arthur de Sá e Menezes, e diz que descobriu aonde tem um grande veio de ouro. O governador, muito inteligente, propõe, então, perdão ao crime de Borba Gato se ele disser aonde fica a mina. Borba Gato também ganha o título de superintendente das minas, com o poder de determinar aonde cada minerador vai trabalhar. É o início da corrida do ouro na região das Minas Gerais, e o lugar onde tinha esse veio principal é onde hoje existe a cidade de Sabará, em Minas Gerais. Bom, as emoções na vida do Borba Gato não tinham terminado. Na viradinha do século, início do século XVIII, ele vai se envolver na revolta dos Emboabas, que é um assunto para um outro vídeo, e termina morrendo em 1717, 1718, há algumas dúvidas, inclusive nem se sabe direito onde ele foi enterrado. Algumas sugestões de filmes e livros. Um filme bacana é República Guarani, um documentário dirigido por Silvio Bach, que fala das missões que existiram nas fronteiras ali da América Espanhola e da América Brasileira. Um outro filme bacana é O Caçador de Esmeraldas, que tem Jofre Soares, é um filme assim mais épico, um filme dos anos 70. Um filme internacional é A Missão, de Roland Joffé com Robert De Niro. É um filme muito impactante, também fala ali das missões jesuíticas que acolhiam os índios guaranis e que acabaram sendo atacadas pelos bandeirantes
do Brasil. Livro, recomendo um livro mais recente, Os Bandeirantes, de Mustafa Yazbek, faz um bom relato. Raposo Tavares, O Último Bandeirante, de um escritor português, Pedro Pinto. Eles Formaram o Brasil, de Fábio Pestana, fala de vários personagens e também fala desta época e dos bandeirantes. E tem um livro de ficção que eu acho muito legal, que é A Primeira História do Mundo, de um escritor chamado Alberto Mussa, um grande escritor. E aqui é uma ficção, como eu disse, que se passa nesse período ali, do início da cidade do Rio de Janeiro. É um crime, mas na verdade o crime é só um motivo para ele falar de como era a vida, fala dos índios, enfim. É um livro muito bacana, muito bem escrito e com muita informação interessante. Queimar estátuas é uma selvageria, além de mostrar ignorância. Os bandeirantes eram escravocratas, sim, como todos os homens com algum poder sobre a face da terra naquela época. Os asiáticos, os negros africanos, os aborígenes ou os naturais aqui das Américas, enfim, o Império Otomano, todos os povos daquela época praticavam a escravidão na maior naturalidade. Não havia questionamento. Ninguém dizia ou achava que aquilo estava errado. Julgar pessoas do passado pelos valores de hoje é ignorância e não compreender os processos históricos e civilizatórios. Se no século XVI e XVII a escravidão era algo absolutamente natural e comum, hoje não é. Hoje é uma das ações mais desprezíveis. Se alguém tentar escravizar alguém nos dias de hoje, será devidamente punido e objeto de desprezo. Todo mundo é contra a escravidão, é evidente. Agora, isto mostra que a civilização progrediu, que os homens são tratados de maneira melhor do que eles eram naquela época. Outro erro comum é pegar uma falha, um erro de um personagem ou de um grupo de personagens e só olhar isso e não ver lados positivos. O caso dos bandeirantes é emblemático. Não fossem os bandeirantes, o Brasil, como eu já falei, seria uma tripa de terra na beira do Oceano Atlântico. Foi a coragem, a ousadia, inclusive há diversos relatos até de jesuítas que eram seus inimigos na época, porque os jesuítas defendiam os índios contra a escravidão, que mencionam o espanto com a coragem e determinação desses homens de entrar para dentro da terra e conquistar novas terras. Portanto, o Brasil que a gente vive, que a gente conhece, só existe porque esses homens tiveram essa coragem de expandir o território, de criar cidades, de criar pastos, agricultura pelo país. Os bandeirantes só caçavam índios, promoviam genocídios apoiados e instigados por outros índios. Isso é fundamental entender que sem o apoio dos índios não teria sido possível escravizar e matar índios. Eram poucos portugueses, mesmo com algumas espingardas, jamais teria sido possível caçar, aprisionar e destruir as tribos. Outro dado, não eram homens brancos europeus, a grande maioria dos bandeirantes era mameluco, era mestiço, era filho de português com mãe indígena, e não era resultado de estupros. Os portugueses casavam com essas índias, viviam com essas índias. Portanto, os parentes daquele bandeirante eram índios, acostumados a caçar, matar e escravizar seus inimigos das outras tribos. Não existia uma guerra permanente entre portugueses e índios. Muito pelo contrário, muitos índios abandonaram a vida nas tribos e foram viver nas cidades dos portugueses porque achavam melhor. Se adotaram nomes portugueses, casaram-se, viveram, trabalharam e enriqueceram em muitos casos. Ao invés de visões simplórias e maniqueístas da história, cancelando personagens por análises fracas, vamos colocar luz, vamos valorizar outros personagens que ficaram à margem, que não foram devidamente reconhecidos. Isso sim é avançar o debate histórico. Um exemplo é o que aconteceu no Iraque, quando o exército islâmico conquistou diversas cidades e explodiu estátuas de Buda, por ser Buda um herege, de acordo com eles. Alguém foi a favor disso? É a mesma coisa. Vamos olhar para frente, vamos resgatar personagens que ficaram à margem ou que não tiveram devido valor. E vamos parar com essas visões ridículas, ignorantes e simplórias. Viva a história e viva o conhecimento.